Putin caiu em um círculo de fogo ucraniano. E ele está caindo, caindo, caindo enquanto as chamas aumentam. Provavelmente é assim que ele se sente após a Ucrânia lançar mais uma onda de ataques de drones contra a Rússia. Instalações petrolíferas, instalações de manufatura e muito mais ficaram em chamas depois que a Ucrânia pareceu atacar tudo em todos os lugares ao mesmo tempo dentro da Rússia. É isso que Putin trouxe para seu povo. Um enxame de drones sem parar, do qual nada pode escapar. A Rússia é grande, mas drones ucranianos estão paralisando o país e destruindo a reputação de Putin como defensor durão. Putin apenas assistiu enquanto a Ucrânia lançava um grande enxame de drones contra a Rússia no dia 9 de julho, e entrando pelo dia 10 de julho. Ao final do ataque, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que havia interceptado 376 drones da Ucrânia. Este não foi o maior ataque de drones ucranianos da guerra. Longe disso, mas em resultados, está entre os mais eficazes. Mesmo enquanto a Rússia afirma ter derrubado tudo, como sempre faz, sem admitir que qualquer um desses drones atingiu seus alvos, incêndios continuam e aeroportos foram fechados. Instalações essenciais para a indústria militar russa e a capacidade da Rússia de exportar produtos para outros países passaram a ter grandes buracos que antes não existiam. Putin, parece que algumas defesas aéreas da Rússia falharam. Começamos pela devastação de Rostov. O Oblast de Rostov faz fronteira com a Ucrânia, o que o torna um alvo óbvio quando a Ucrânia quer obter algumas vitórias rápidas com seus drones. Especialmente agora que esses drones têm mais poder de fogo e mais flexibilidade em termos de alcance do que jamais tiveram antes. E Rostov sofreu nos ataques noturnos da Ucrânia. Em Taganrog, moradores relataram incêndios de grande porte na área portuária, indicando ataque a um centro de exportação de Rostov. Shelanova Plus mostrou que esses relatos não eram só especulação, ao compartilhar vídeos de nuvens negras e ameaçadoras subindo da área do porto. O Kiev Post afirma que relatos de russos dispostos a informar sugerem que a Ucrânia atingiu diretamente a Kurganovda. O depósito de produtos petrolíferos é onde combustíveis russos são carregados em navios da Frota Sombra, que depois os transportam para compradores interessados. Mais vídeos e mais fumaça logo surgiram no canal do Telegram Shelanova Plus, confirmando que este porto em particular agora está um caos em chamas. Mas a Ucrânia ainda não havia acabado com Rostov. Parece que outro alvo foi atingido em Taganrog, a faculdade de aviação da cidade. Como o nome sugere, a faculdade forma especialistas para as indústrias de aviação e engenharia da Rússia. Esse tipo de especialista é bastante vital para a Rússia, já que toda a sua estratégia para a Ucrânia parece ter se resumido a atacar à distância usando mísseis e bombas planadoras lançadas por aeronaves. E novamente, há vídeos, desta vez compartilhados no Telegram pelo chefe do Centro de Estudos da Ocupação, Petro Andriushenko. Moradores de Rostov devem ter pensado: 2 grandes alvos atingidos pelos drones ucranianos, não haverá mais nenhum. Errado, a Ucrânia ainda não havia acabado com Rostov. Esta oblast é importante para a Rússia não só por sua localização estratégica na fronteira, servindo de base para ataques, mas porque seus portos dão à Rússia acesso ao Mar de Azov. Isso mostra que Rostov é crucial para Putin ao tentar manter o controle da Crimeia ocupada. E a série de ataques da Ucrânia acabou de desferir mais um golpe que isola ainda mais uma península que já está em sérios apuros após meses de brilhantes ataques ucranianos de médio alcance. Os ataques ucranianos foram tantos que deixaram o governador do Oblast de Rostov, Yuri Slesiar, em pânico. Ataque aéreo ocorre agora na região de Rostov. Durante o esforço para repelir o ataque, aproximadamente 35 Vents foram destruídos sobre as cidades de Taganrog e Azov, assim como nos distritos de Azovsky e Matveyevka-Kaganovsky. Infelizmente, houve consequências em terra, afirmou o governador. Pressupomos que consequências em terra quer dizer que nossas defesas aéreas deixaram passar vários drones. Ou, para a Rússia, nossas defesas aéreas foram tão eficazes que derrubaram tudo e, coincidentemente, os destroços atingiram os alvos desejados pela Ucrânia. Havia vários outros alvos além dos 2 já citados. Slezar relata ataques no vilarejo de Kaganik, onde, segundo ele, drones ucranianos atingiram um prédio administrativo, causando incêndio, mas sem vítimas. Na própria cidade de Azov, o ataque de drones da Ucrânia provocou incêndios enormes em 2 depósitos de petróleo.
Esses incêndios devem ter sido grandes, pois a Rússia raramente admite ser atingida por drones da Ucrânia. O governador de Rostov relatar tudo isso indica que as chamas eram fortes demais para serem ocultadas. Ele não citou as instalações de petróleo atingidas pela Ucrânia, mas não precisamos de Sliazar para saber quais são. XXLonova Plus novamente apresenta evidências, pois suas imagens e recursos de geolocalização indicam que a Ucrânia provavelmente atingiu o depósito de petróleo Dom Terminal ou a fábrica óptico-mecânica de Azov, ou ambos. A enorme proporção do incêndio e a fumaça preta saindo em um dos vídeos compartilhados pelo canal certamente indicam um ataque contra uma unidade de armazenamento de petróleo. Esse tipo de inferno não ocorre em ataques a estruturas comuns. E se a Ucrânia também tiver atingido a fábrica em questão, então isso é mais uma grande vitória. A fábrica óptico-mecânica de Azov fabrica radares, componentes óptico-eletrônicos e sistemas de guiamento de precisão, usados, segundo o Kyiv Post, em aeronaves, navios de guerra, veículos blindados e mísseis da Rússia. Ou seja, tudo o que a Rússia precisa para manter a invasão de Putin, independentemente da origem dos ataques. Tudo isso mostra uma noite bem produtiva para a Ucrânia. Dissemos que a Ucrânia atingiu tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso mostra que não só Rostov está queimando após o ataque de drones da Ucrânia. Em outra região russa, a Ucrânia acertou em cheio o tipo de alvo que se tornou sua prioridade desde que desenvolveu as capacidades de longo alcance que tornam possíveis ataques como esses. Vamos revelar onde os drones da Ucrânia atacaram a seguir, mas antes, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para reservar um segundo e apertar o botão para nunca perder um dos nossos vídeos. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Pronto? Ótimo. Vamos seguir para a paralisação em Krasnodar. Relatório do Kyiv Independent sobre a noite insana de ataques da Ucrânia destacou que drones ucranianos atingiram novamente a refinaria de petróleo Yuzhny, em Krasnodar. Localizada a cerca de 500 quilômetros do território controlado pela Ucrânia, essa refinaria já está acostumada com os drones ucranianos. Na verdade, os drones se tornaram visitantes frequentes. O dia 10 de julho marcou a 17ª vez que essa refinaria específica foi atingida desde o início da guerra, sendo o último ataque em 2 de junho. Parece até que os operadores de drones da Ucrânia têm algum tipo de rancor. No entanto, o que realmente está acontecendo aqui é que a Ucrânia ataca repetidamente uma refinaria que é capaz de processar até 6,6 milhões de toneladas de combustível por ano, porque ataques repetidos tornam impossível para a Rússia colocar a refinaria totalmente em operação. Sempre que o que a Ucrânia atingiu da última vez está quase consertado, surgem novas sanções prontas para atingir outro alvo. A Rússia já sofreu 17 ataques em Yuzhny e talvez tenha percebido a necessidade de defesas aéreas, mas simplesmente não tem o suficiente para proteger o local. De qualquer forma, há mais incêndios numa refinaria que está implorando por algum tipo de alívio contra os drones da Ucrânia. Mais uma vez, Shelanova Plus tem as imagens, enquanto vemos um incêndio em Yuzhny sob o céu noturno.
O quartel-general do Krai de Krasnodar informou que rompeu o incêndio na refinaria Ilsk, no distrito de Seversk, após queda de destroços de Vant. Aí está. Esperávamos a palavra com D e as autoridades do Krai de Krasnodar não decepcionaram. Os destroços de drone mais precisos do mundo parecem ter atingido novamente, pela 17ª vez no total e pela 5ª vez só em 2026. Acho que nem temos forças para sarcasmo. Essa desculpa dos destroços já está ficando velha, especialmente quando esses destroços nunca parecem cair inofensivamente a quilômetros de distância do alvo da Ucrânia. A refinaria de petróleo de Ilsk pegou fogo novamente, o que não vai ajudar a Rússia a enfrentar a crise de combustível que afeta todo o país atualmente. Além disso, queimar combustível e petróleo significa menos exportações, o que significa menos dinheiro no caixa de guerra do Kremlin. Há mais um local que foi atacado pelos drones da Ucrânia para fechar a noite de ataques, e não é nada menos do que a capital da Rússia, Moscou. Adoraríamos dizer que drones ucranianos atingiram vários alvos militares importantes, causando danos em Moscou para manter o tema aliterativo. Mas isso não ocorreu. A Ucrânia enviou drones, mas a Rússia diz ter interceptado todos, sem relatos que contradigam isso. No entanto, o que a Ucrânia conseguiu fazer com um ataque que o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse ter envolvido 16 drones, foi forçar a suspensão temporária do aeroporto de Domodedovo. O aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, também enfrentou restrições, indicando que drones ucranianos chegaram à cidade natal de Putin. Isso é tão impressionante quanto o que a Ucrânia fez em Rostov e Krasnodar? Talvez não. A Ucrânia conseguiu duas coisas ao enviar drones para Moscou. O fechamento do aeroporto reforça o motivo dos ataques ucranianos em profundidade: levar a guerra iniciada por Putin de volta ao povo russo. Vamos analisar esse conceito em breve. O ponto é que um aeroporto que suspende voos por ataque de drone se enche de pessoas irritadas que gastaram muito para acabar diante da guerra que tentam evitar. A Ucrânia até fez questão de destacar que o fechamento de aeroportos faz parte da campanha de pressão que o país está usando contra a Rússia. Em maio de 2025, o Kyiv Independent informou que os drones da Ucrânia causaram 217 fechamentos de aeroportos entre 1º de janeiro e 22 de maio. O porta-voz da Divisão Sul do Exército de Defesa da Ucrânia, Serhiy Bratchuk, disse na época: "Essas interrupções não são acidentais. Elas integram uma campanha de pressão sobre a logística, sistemas de defesa aérea e o moral da população. A população russa deve pagar por esta guerra. Dormir em barracas no aeroporto não é o preço mais alto, mas impacta o moral. É um jeito único de fazer os russos pagarem. Mas ser obrigado a dormir no chão frio do aeroporto ou disputar as poucas cadeiras disponíveis é um lembrete ao povo de Moscou de que seu presidente iniciou uma guerra sem conseguir terminar." Falando em lembretes, isso nos leva ao segundo feito dos ataques ucranianos em Moscou. Eles obrigaram Putin a lembrar que a Ucrânia pode atacar Moscou. Já fez isso várias vezes em 2026. No fim de junho, a Ucrânia atacou um centro de satélites em Moscou. No meio do mês, a Ucrânia realizou um de seus maiores ataques aéreos, atingindo a principal refinaria de petróleo de Moscou e fazendo moradores reclamarem da chuva preta causada pelo óleo queimado. Putin agora sabe que a Ucrânia tem drones capazes de atingir Moscou e destruir infraestruturas energéticas e militares importantes. O líder russo pode se achar sortudo após o ataque de 10 de julho que apenas fechou um aeroporto, mas não deveria. O que vimos da Ucrânia parece ser só um prelúdio, um aperitivo antes de um prato principal, em que o fogo pode atingir uma capital russa hoje mais vulnerável do que nunca sob Putin. Vamos analisar o dia 10 de julho de forma mais ampla. O dia foi marcado por grandes ataques a depósitos de petróleo, refinarias e instalações militares. Teve também um lembrete agradável em Moscou. A Ucrânia mostrou à Rússia, ao criar mais um círculo de fogo pelo país, exatamente isso. Os drones da Ucrânia agora podem alcançar praticamente qualquer alvo de importância militar dentro da Rússia, e não há nada que a Rússia possa fazer a respeito. Na verdade, o ataque de 10 de julho foi pouca coisa, pelo menos quando se trata do alcance cada vez maior do potencial de ataque da Ucrânia. Pode parecer loucura, já que muitos drones ucranianos viajaram 1000 quilômetros até seus alvos, algo impensável quando Putin iniciou a invasão. Mas é a Wild.
A Ucrânia pode atacar muito mais longe do que o ataque de 10 de julho indica, e isso vai fazer Putin se borrar de medo. Evidência clara disso surgiu apenas 2 dias antes da última onda, quando a Ucrânia atingiu diretamente a refinaria de Omsk na Sibéria. Vou repetir, Sibéria. Isso fica a mais de 2.500 quilômetros da Ucrânia. E parece que a Ucrânia usou a nova versão do drone FPV-1, que pode viajar essa distância, para cumprir a missão. Esse é o novo recorde de distância dos drones ucranianos, com ampla vantagem. E o que isso diz para Putin e seu povo é uma mensagem simples que a Ucrânia quer que ecoe dos salões do Kremlin até o extremo oriente russo. Nada está mais seguro. E a Rússia sabe disso. Desde março, autoridades russas vêm fazendo esse alerta. Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa e então secretário do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou isso em uma reunião nos Urais, onde discutiu os drones de longo alcance da Ucrânia e ataques de sabotagem ocorridos na época. Shoigu afirmou que o avanço dos sistemas de armas, especialmente drones, e seus métodos de implantação tornam impossível que qualquer região da Rússia se sinta segura. Pelo menos um oficial russo está disposto a dizer a verdade. A verdade é que a retaguarda da Rússia desapareceu e agora está vulnerável. E não é só Shoigu quem diz isso. Blogueiros militares russos, que por muito tempo exaltaram a dominância de Moscou e defenderam ataques à Ucrânia, agora admitem que a Ucrânia está em vantagem sobre a Rússia. A Rússia enfrenta agora o colapso de várias suposições feitas antes da invasão de Putin. A Ucrânia não deveria conseguir fazer isso, mas agora ataques em profundidade são quase diários na Rússia. Psicologicamente, esse fato está tendo um impacto sobre o povo russo e está fazendo com que o controle de Putin sobre eles enfraqueça. Lembre-se, Putin construiu sua reputação aparentando força ao povo, mesmo quando outros percebem que ele é bem mais fraco do que diz. O grande defensor agora é visto como tolo, pois não consegue mais proteger os russos comuns das consequências da guerra. Ataques como os de 10 de julho estão mudando o discurso público, visível tanto nas redes sociais quanto no Conselho de Segurança da Rússia. Segundo o Atlantic Council, após o ataque de junho a São Petersburgo, a mudança no discurso público russo se deve à campanha de bombardeios estratégicos cada vez mais eficaz da Ucrânia, tornando-se difícil de minimizar ou ignorar. Imagens de explosões inundam diariamente as redes sociais russas e ataques recentes à região de Moscou atingem um ponto sensível. Não poderíamos ter dito melhor. Cada vez que a Ucrânia ataca uma refinaria ou destrói um depósito com drones, lembra ao povo russo que nada disso era necessário. A Ucrânia não queria a guerra, Putin queria. Por isso, Putin é a razão de tanta dor para eles. A Ucrânia está apenas usando as táticas da Rússia contra ela, mas de modo que prejudica o povo russo indiretamente. A campanha aérea da Rússia é baseada no terror. Putin sente a mesma satisfação ao atacar cidades e matar civis quanto ao atingir alvos militares, pois todas as ações da Rússia contra a Ucrânia são coercitivas. Putin tenta convencer os ucranianos a cederem e permitirem que a Rússia haja livremente. A Ucrânia está usando sua própria campanha coercitiva para pressionar psicologicamente o povo russo, sem recorrer aos crimes de guerra cometidos por Putin. E finalmente, acabamos de falar sobre pressão. Não esqueça de um dos alvos que a Ucrânia atingiu em 10 de julho, a refinaria de petróleo de Ilsk. Ao falar de pressão, não podemos ignorar a crise de combustível da Rússia. Se incêndios no horizonte lembram que a guerra de Putin chegou ao país, as longas filas nos postos pouco abastecidos na Rússia são uma dor mais palpável para o povo russo. A crise de combustível iniciada na Crimeia se espalhou por toda a Rússia, agravando-se sempre que uma refinaria pega fogo. A DW relata que uma mulher russa em Galenik afirmou ter passado 3 dias tentando abastecer o carro. Ela passa as noites dormindo no carro e chega aos postos de gasolina às 5 da manhã, descobrindo que as bombas seguem vazias. Isso não é um caso isolado. É uma realidade para muitos na Rússia, enquanto passam horas esperando em filas pelo único produto que deveria ser abundante em seu país, porque a Rússia produz esse material. A Ucrânia fez de sua luta pela sobrevivência um pesadelo para a Rússia.
10 de julho indica que o pesadelo da Rússia continuará por mais tempo. Para muitos na Rússia, as filas nos postos de gasolina são simplesmente demais. Estão acontecendo brigas, está rolando uma verdadeira tempestade de merda, literalmente. Se você está se perguntando o que queremos dizer com esse teaser nada agradável, então precisa conferir nosso vídeo, onde analisamos o caos nas filas dos postos de gasolina por toda a Rússia. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show e acompanhe nosso canal. Publicamos vídeos diários para manter o informado sobre a guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.